tem uma coisa que eu tenho raiva desse povinho de igreja, sabe? Essas ovelhinhas assim, que acreditam em tudo que aqueles desequilibrados lá da frente fala, padre, pastor, que só quer arrancar o dinheiro deles. Por que não pega esse dinheiro e investe numa coisa útil? Hospital, creche, tanta gente precisando. Vocês investiram dinheiro numa mentira. Eu não entendo. Fala de Bíblia, que isso aconteceu, aquilo lá. Você estava lá para ver se aquilo aconteceu mesmo? Você estava presente ali? Então tem umas coisas que não... Sabe, esse povo parece que vive em outro mundo. Acredita que o homem veio do barro, do Adão e Eva, e não sei o quê. Gente, em que série que você precisa chegar para aprender que barro não fala? Qual escola que você precisa estudar para aprender que barro não peca, barro não fala com Deus? Até eles mesmos caem em contradição. Porque, por exemplo, tem a história do Jó lá, que todo mundo conhece, que Jó era uma pessoa que foi provada por Deus, porque Deus mandou um monte de desgraça na vida dele para provar se ele tinha fé mesmo. Isso é uma contradição. Porque Deus não sabe tudo. Deus não é todo poderoso, sabe tudo. Ele precisava provar para saber se alguém tinha fé. Vocês estão entendendo? Caim e Abel, por exemplo. Só mais essa. Caim e Abel foram os filhos de Adão e Eva. Só que aí depois a Bíblia fala que nasceu um monte de gente. Da onde que veio esse monte de gente? Só tinha pai e mãe e 2 filhos. 2 filhos homens. Transaram com a mãe? Foi assim que aconteceu? É a Bíblia, tida por milhões de pessoas como a Palavra de Deus. O livro mais influente, mais vendido no mundo inteiro. Um dos grandes erros é nós acharmos que a Bíblia, por ser Palavra de Deus, ela caiu do céu diretamente de Deus, prontinha com zíper e tudo. Na verdade não foi assim. Foram 5 séculos de história. A Bíblia começou a ser escrita no século IV a.C. até o século I depois de Cristo, por pessoas normais, como eu, como você, que tinham sentimentos, pais de família, operários, que colocaram a história deles, a visão pessoal deles sobre Deus. E depois quem analisou milhares de escritos e selecionaram aquilo que seria a Bíblia e aquilo que não seria a Bíblia, foram os bispos da Igreja Católica. Portanto, essa Bíblia que você tem na sua casa, você católico, você evangélico, foi uma seleção cuidadosa, estudada por muitos anos pelos bispos da Igreja Católica, e algo foi considerado Bíblia e outros escritos não estão na sua Bíblia porque não foi considerado Bíblia, não foi considerado livro inspirado. Portanto, se você não acreditar na integridade desses homens que montaram a Bíblia para nós, você pode pegar esse livro que você tem em casa e rasgá-lo. Se você observar bem, a Bíblia contém muitos absurdos geográficos, como por exemplo a passagem que Josué orou e o sol parou, como se o sol se movimentasse em torno da terra. Nós precisamos entender que a Bíblia nunca teve a pretensão de ser um livro de geografia, nunca teve a intenção de explicar a origem do mundo, em quantos dias o mundo foi criado, jamais. A Bíblia é um livro religioso apenas, nos traz ensinamentos de como nós devemos viver. Galileu já usou uma frase que dizia assim: a Bíblia nos ensina apenas como ir para o céu, como se vai para o céu e não como o céu vai lá em cima, como ele é lá em cima. E também é muito criticada a questão histórica da Bíblia, se foram acontecimentos históricos, se aquilo aconteceu ou não. Na verdade, alguns críticos racionalistas dos séculos passados, entre eles a turminha de Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, eles tentaram arduamente desmascarar a farsa dos evangelhos, aquilo que seria o pedestal da Igreja Católica poderia ser provado que não foram fatos históricos. Então eles aplicaram o método científico e muitos outros métodos e o tiro saiu pela culatra. Quanto mais eles estudaram, mais eles perceberam que os evangelhos realmente eram livros históricos. Streeter, grande crítico inglês, teve que dizer a seguinte frase: os evangelhos são, pela análise crítica,
os que detêm a mais privilegiada posição que existe. Fiquem tranquilos vocês com relação à interpretação da Bíblia, porque aquilo que os padres estudam no seminário, nós precisamos sempre recordar: o seminário é um curso superior. O seminário é um curso que também oferece mestrado, doutorado. Com certeza, nós não estamos nas mãos de pessoas que acreditam que barro fala. A Bíblia apenas nos ensina como ir para o céu, como tratar bem o ser humano. É assim que se deve ler a Bíblia e não usá-la como motivo de discussão nos fóruns da internet, como tem acontecido vergonhosamente. Nossa, então quer dizer que a igreja não acredita em Adão e Eva e acredita na teoria da evolução? Eu não quero assustar você, mas Papa João Paulo II disse a seguinte frase: a teoria da evolução é mais do que uma hipótese. Sabia disso? Pois é. A Igreja Católica acredita que o homem, sim, pode até ter vindo de uma outra criatura que não é exatamente a que nós somos hoje, mas quando esse homem atingiu um nível de desenvolvimento intelectual capaz de mandar nos seus próprios instintos, foi nessa fase então que Deus infundiu aí uma alma e começou a torná-lo responsável por seus próprios atos. É esta a teoria real que a igreja acredita.